A Web Rádio Fraternidade apresenta o programa Palavras para a Alma. Apresentação de Ana Tereza Camasmi. Escreva para o e-mail faleconosco@radiofraternidade.com.br e interaja com a apresentadora Ana Tereza. Olá, amigos da Web Rádio Fraternidade. Aqui é Ana Tereza Camasmi e vamos iniciar mais um programa Palavras para a Alma. Hoje é o 26º programa e fico impressionada do quanto já caminhamos e do quanto ainda temos tanto para conversar, não é? Isso me anima muito a continuar a compartilhar com vocês as questões que vão passando pela minha alma. Hoje eu quero conversar com vocês sobre a nossa vontade. São tantas as vezes em que ouvimos que nós não temos falta de vontade para prosseguir na vida que eu tive vontade de olhar para essa força. Seria a vontade algo que a gente decide ter ou não? Quando o desânimo nos envolve, basta pegar força de vontade em alguma prateleira para o desânimo não nos deixar? Seria a vontade uma questão de força? E o que será que acontece que às vezes temos tanta vontade por umas coisas e diante de outras a vontade desaparece? Para iniciar nossa reflexão, vou trazer as considerações de Emmanuel no livro Fonte Viva, capítulo 98, onde ele afirma que, diante de algumas circunstâncias em nossa luta cotidiana, nós podemos reagir de 4 modos que nos afastam de nosso bem-estar. E se nos afastam do equilíbrio, temos dificuldade de fazer conexão com a força da vontade. São as seguintes reações que ele se refere: irritação, indignação, ira e severidade, que podem aparecer assim: irritação diante da ignorância alheia, indignação diante da fraqueza do outro, ira diante dos imprevistos, e severidade diante da indisciplina ou desordem do nosso entorno. São nossas reações a tudo que se apresenta diferente das nossas expectativas, do nosso controle, é claro. Mas por que será que isso nos desanima tanto? O que será que nos deixa paralisados mesmo quando a gente sabe que poderia nos mover? O que será que nos enfraquece, fazendo com que a gente reaja assim, irados, indignados e coisa e tal, né? É que diante das várias dificuldades que enfrentamos, há aquelas que parecem que é só comigo, embora sejam na verdade para todos nós. Porém, é um fenômeno interessante que acontece conosco quando estamos vivendo isso. Em primeiro lugar, é claro que a gente não gostaria de estar vivendo aquela dificuldade. E não raro, o nosso olhar rapidamente se dirige para o como é que minha vida deveria ser. A gente vai pensando isso numa tentativa da gente se livrar do mal-estar. Interessante esse remédio que a gente usa, né? De desviar o olhar. Mas, paradoxalmente, quanto mais eu não olho para o que está acontecendo e me dirijo para aquilo que eu gostaria que fosse, para aquilo que me falta, mais intenso vai se tornando o incômodo. Aí mesmo que eu fico queixoso, indignado, irado, severo, irritado, insatisfeito com a minha vida. Mas pensando bem, nós não fomos sempre assim. Como será que a gente ficou desse jeito, né? Pra gente até achar que a gente é assim mesmo. Eu sou irado, eu sou insatisfeito mesmo. A gente vai ficando assim, mas não quer dizer que a gente seja assim originalmente. Não vamos pensar mais devagarinho. Tudo que nos acontece hoje vem sendo construído ao longo do tempo. Nossas insatisfações decorrem das nossas verdades, das nossas idealizações, das nossas ideias que não estão sendo cumpridas. Essas verdades tão fortes para nós, eu vou chamar aqui de crença, para a gente começar a compreender que nesse estágio evolutivo que a gente está, não existem verdades absolutas, né? Não existe nem felicidade absoluta. Nós aqui, no mundo de provas e expiações, estamos todos sob a égide do que é temporário, por isso que tudo aqui é relativo. Então, nós temos crenças
provisórias que se modificam com o tempo a fim de oferecer movimento a cada um de nós. Estas crenças são consideradas por nós como sendo essenciais para o nosso equilíbrio e vontade de viver. E por elas serem tão fortes e estruturantes, elas vão sendo vistas por nós mesmos como verdades absolutas. Só que se a gente continua entendendo as nossas crenças como verdades absolutas, elas vão perdendo o caráter provisório, que é bom que seja assim, para que haja transformação na nossa maneira de ser, para que a gente possa acompanhar o fluxo da nossa vida. Preso em verdades absolutas, tudo que é diferente do que eu penso, eu não concordo, não aceito, não deixo passar. Fico resistente para as transformações que os acontecimentos poderiam me oferecer. Como os nossos comportamentos correspondem às nossas crenças, significa que quando a gente modifica nosso modo de ver a vida, modificamos nossas verdades, o nosso comportamento imediatamente vai acompanhar essa mudança. Então vamos pensar como é que a gente então forma essas crenças, que na verdade são provisórias, mas a gente entende como absolutas. Quando nós somos crianças, a nossa possibilidade de compreender o contexto das situações em que vivemos é muito reduzida. Principalmente porque esse é o momento da vida em que a gente se ocupa muito de si, porque estamos num intenso desenvolvimento biológico, cognitivo e emocional, que precisa muito do tempo e dedicação. Mas a despeito da nossa idade, é justamente na infância que as nossas percepções vão tomando corpo e se tornam verdades que nos auxiliam a entender o que acontece à nossa volta. Muitas vezes, tomamos dos adultos essas verdades prontas. Muitas vezes, outras são construídas a partir da nossa experiência mesmo. Muitas vezes, até experiências dolorosas. Pelo fato das nossas crenças serem construídas nessa fase da nossa vida, ainda que a gente é tão imaturo, elas se tornam ideais. Então, elas só são possíveis se o mundo for perfeito, como é perfeito na imaginação da gente. Então, na medida em que a vida vai caminhando, muitos acontecimentos vão nos mostrando que aquelas verdades não são tão verdadeiras assim. E a nossa tendência é de nos agarrarmos àquelas compreensões precárias mais ainda. E quando isso não é possível, principalmente diante de algo muito intenso, como uma dor muito profunda ou uma percepção inquestionável, modificamos nosso comportamento só que reativamente. Então, com a mesma força, com a mesma importância que a nossa crença tem para nós, porque isso é como a gente reage. E para a gente não sofrer mais como antes, para nos defendermos desse estado dolorido, adotamos então uma nova crença, só que reativa e defensiva, para poder suportar a realidade que insiste em ser diferente do que a gente gostaria que fosse. Geralmente, as nossas crenças reativas são radicais, são generalizantes, porque estão fora do tempo dos acontecimentos, estão descontextualizadas, porque nasceram e pertencem a acontecimentos muito antigos. Elas têm utilidade de nos proteger, de nos defender de situações semelhantes no presente. Mas embora a defesa seja boa, porque nos torna mais cautelosos, elas nos restringe e limita muito nos movimentos. Fortalece mais ainda aqueles bloqueios para agir, a ira, a indignação, a severidade, Enquanto isso acontece, ficamos mergulhados na insatisfação paralisante ou numa reclamação que nos exaure muito e exaure também no nosso entorno, como se reclamar promovesse alguma modificação efetiva, Por isso, sabemos o que precisamos para sair do lugar, mas parece que a gente não tem força de vontade para seguir. Fica parecendo que falta alguma coisa. Ou pensamos então que alguém deveria suprir o que nos falta para que a gente pudesse andar. Mas o mais incrível é que é justamente a falta que move a gente. Se fôssemos completos, se nada nos faltasse, a gente não precisaria nem sair do lugar. A falta que chama a gente para a mudança, a falta de uma vida melhor é que chama a gente, a falta da qualidade de vida, a falta da alegria, é isso que move a gente. Então eu vou me mover para poder encontrar. Então, se a falta é justamente o que nos faz agir, não é ela a falta que impede. Ao invés de considerar que nos falta algo para agir,
Não seria mais sensato a gente pensar que estamos presos por andar? Presos em nossas próprias crenças ideais? Ou seja, não dá para nossa vontade se manifestar e ir em frente, porque andar é trair a nossa crença idealizada. Obriga-nos a sair desse lugar que a gente se habituou e nós reconhecemos tanto. Vamos precisar de muita força para poder renunciar essas verdades que eram provisórias, mas que a gente toma como se fossem absolutas e eternas. Para a gente poder soltar de tudo que nos liga a elas. Tipo assim, hábitos, jeito de ser, relações. Mas somente quando a gente cansa, quando o nosso incômodo alcança o limite do insuportável, e muitas vezes isso se dá quando a gente adoece, é que as nossas crenças encontram a possibilidade de se modificar, ou pelo menos da gente colocá-las em questão. Simplesmente porque, afinal, nós vamos olhar para elas, ao invés de apenas sustentar, confirmar essas crenças distraidamente. Então, queridos, o nosso convite de hoje é de olhar para elas compreensivamente, com compaixão. Porque nesse reconhecimento das nossas crenças, podemos afrouxar um pouquinho a nossa ligação com elas, a fim de retomar nossa força de vontade de volta e olhar para o que nos rodeia de modo mais livre. Quem sabe assim, a partir de nossas crenças ideais e das nossas crenças reativas, a gente não possa então encontrar crenças reais, verdades que nos fortaleçam para lidar com o que nos acontece aqui, agora. Podemos até sentir alegria, que é concordar com a nossa vida tal como ela é, concordar com a gente tal como a gente é. Então, para terminar, vou citar aqui Emmanuel no Livro da Esperança, capítulo 60, em que tem um trecho muito convidativo, né? O nome da página é Tais Quais Somos. Ele diz assim: errados ou inibidos, deficientes ou ignorantes, rebeldes ou faltosos, é necessário aceitar a nós mesmos, tais quais somos, sem acalentar ilusões a nosso respeito, mas conscientes de que a nossa recuperação, melhoria, educação e utilidade no bem dos semelhantes, na sustentação do bem de nós mesmos, podem principiar desde hoje, se nós quisermos. Porque é da lei que a nossa vontade, intimamente livre, disponha de ensejos para renovar nosso destino todos os dias. A Web Rádio Fraternidade apresentou o programa Palavras para a Alma. Apresentação de Ana Tereza Camasmi. Escreva para o e-mail faleconosco@radiofraternidade.com.br e interaja com a apresentadora Ana Tereza.